Olá, gente. Vamos comentar algumas coisas de uma situação que está acontecendo no Brasil hoje, que talvez a gente não tenha noção da dimensão dessas ocorrências e isso só venha a tomar esse vulto daqui a alguns anos, quando se olhar retrospectivamente a história desse país. A coisa chega às raias do absurdo, porque se a gente for tomar uma retrospectiva do contexto, né, do que aconteceu, a gente vai ver que existia uma empreiteira que era a mais poderosa do Brasil, cujo dono, Emílio Odebrecht, e seu filho, Marcelo Odebrecht, criaram uma rede de corrupção e de ganhos ilícitos que não atingiu só o Brasil, atingiu a América Latina inteira, indo às raias de chegar até a Europa. Nesse contexto, como todos nós sabemos, foi deflagrada a Operação Lava Jato e foi desbaratada essa quadrilha. A situação é a seguinte: Marcelo Odebrecht, dentro da delação premiada e dentro dos e-mails que foram recuperados nos seus computadores, fazia citação em várias vezes ao amigo do meu pai. Esse amigo do meu pai ficou configurado de uma forma clara e objetiva e absoluta que o amigo do pai era o Lula. E agora, o que está deflagrando agora foi a situação de que surgiu a questão do amigo do meu pai. O que aconteceu? O amigo do meu pai nada mais nada menos era do que o ministro do Supremo, Dias Toffoli. Quem é Dias Toffoli, né, na história desse país? E aí que a coisa começa a tomar as raias do absurdo, que talvez uma boa parte das pessoas não olha essas notícias e não vê a indignação que nós devemos ter em relação a isso. Dias Toffoli foi colocado como no Ministério da Casa Civil por nada mais, nada menos que José Dirceu. Ele era o subchefe de assuntos jurídicos em 2003. Em 2007, Lula, o amigo do meu pai, colocou Dias Toffoli como advogado-geral da União, chefe da Advocacia Geral da União. Então, Lula alçou Dias Toffoli da Casa Civil, que era comandada por José Dirceu, para a Advocacia Geral da União em 2007. Nesse ano de 2007, em dezembro de 2007, dentro de uma enxurrada de questões jurídicas impedindo a construção de uma hidroelétrica no Rio Madeira, né, Dias Toffoli liderou uma equipe de mais de 100 advogados para discutir e rebater as questões jurídicas contra esse impedimento dessa construção. Pasmem os senhores, quem que era a empreiteira que estava empenhada no consórcio para ganhar o direito de construir essa usina hidrelétrica? Entre elas, Andrade Gutierrez e, principalmente, dentro desse consórcio, a Odebrecht, que era do Emílio Odebrecht, que era amigo do Lula, que colocou Dias Toffoli como advogado-geral da União dentro desse processo para facilitar essa licitação. Nesse inteirinho, Lula levou Dias Toffoli para uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Então ele foi indicado por Lula para ser um dos ministros do STF. Então Dias Toffoli, de um mero advogado que não passou em nenhum concurso para juiz, foi alçado a subchefe da Casa Civil, a advogado-geral da União e a ministro do Supremo. Como ministro do Supremo, Dias Toffoli, em uma das turmas que fazem os julgamentos, votou a favor da liberação de José Dirceu, que já tinha sido condenado em 2 instâncias.
Então ele fez a soltura de José Dirceu, que está solto até agora, vagando por aí livremente depois de todos os crimes que cometeu. Olhando esse absurdo todo, nós vemos que o amigo do dono da Odebrecht, que tem o codinome de Lula, colocou como uma candidata a presidente do Brasil nada mais, nada menos que a capacitada da Dilma, aquela inteligência brilhante que colocou o país nesse caos, e colocou como vice um bandido, que todos nós estamos cientes que o vice da Dilma, nada mais, nada menos, era Temer. Temer indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Então, já tínhamos indicação do Lula, do Dias Toffoli, e Temer indicou Alexandre de Moraes. O que aconteceu? Diante de uma coisa que não pode se esconder, uma revolta geral da população, começaram ataques de todas as linhas democráticas do Brasil, a imprensa séria, as redes sociais, políticos, intelectuais, contra o Supremo. O que o amigo do meu pai fez? De uma forma monocrática, escolheu Alexandre de Moraes para criar uma investigação onde o julgador faz a investigação sobre crimes, entre aspas, que estavam sendo feitos contra o Supremo. Então, nessa linha toda, a revista Cruzoé identificou essa citação do Marcelo Odebrecht numa das delações premiadas dele, dizendo que o amigo do meu pai era aquele belo e honrado Dias Toffoli. E o Dias Toffoli, junto com Alexandre de Moraes, censuraram a revista e censuraram vários meios de comunicação nas redes sociais. É um cenário muito simplificado, muito restrito da situação que a gente está vivendo. Se você ouve isso, vê isso e não consegue se indignar com essa situação, então ou você não entendeu o que está acontecendo, ou o teu nível de indignação é muito baixo, porque não tem como a gente ficar impassível em relação a isso. Nós estamos vivendo esse contexto, com essa situação toda, e nós vamos ser avaliados por gerações futuras quando eles forem escrever a história desse nosso período. É interessante que nós que estamos vivendo isso, estamos impassíveis, estamos sem possibilidade de tomar reação nenhuma, a não ser críticas e todos esses devaneios que nós estamos passando, discutindo essa situação aí. Infelizmente, os meios jurídicos não estão fazendo nada, a imprensa noticia, há uma série de informações desencontradas de um lado ao outro, e essa é a situação que nós vamos, infelizmente, sermos avaliados no futuro como a geração que viveu esse caos moral, jurídico, nesse ano de 2019. Obrigado.